Programa do Galvão simplesmente falam sobre a chegada de Carlo Ancelotti. Eu avisei que tem vídeo hoje ainda. Sim. Carlo Ancelotti é o novo treinador da seleção brasileira. Galvão e os amigos falaram sobre isso. Eles vão à loucura. Só se fala disso. Espero que você se inscreva no canal. Me ajuda, por favor, a chegar aos 45 mil inscritos. É básico. Eu não sou brasileiro, mas amo o Brasil. Então, mano, se você também gosta, se inscreve. E quero saber a tua opinião nos comentários. Um desses comentaristas disse que, apesar dos apesares, o Abel Ferreira era a melhor opção. Quero saber nos comentários se falou à toa ou não. Se liga aí nisso. O Ancelotti, ele, no Real Madrid, ele perdeu o lateral direito dele, que operou o joelho. Ele perdeu a defesa. Capitão. Perdeu ele o Militão. Perdeu o Militão 2 vezes operado. Ele perdeu agora no último jogo do Rudner, que tem um jogador que segura a defesa. Então ele não. E ele teve que jogar improvisando. Ele pegou um jogador super talentoso, o Valverde, e botou de lateral. Teve que fazer isso. De lateral. Porque que é um jogador maravilhoso, o Valverde, porque sai tudo. Quer dizer, ele não teve defesa. Tá? E o Real Madrid tem 20 jogadores mais 3 goleiros. Quer dizer, e até eu disse para ele lá atrás, pô, manda contratar um zagueiro. Falei com o meu presidente, mas não tem budget. O Real Madrid. Mas aí é uma outra coisa. Eu quero colocar quando ele vai começar a trabalhar, quero botar um comentário do Casa, porque ele vai ser Casagrande, falar o que ele acha e o que ele pensa, mas o presidente do Real Madrid, volta lá atrás, nos Galácticos, ele não convocava, não contratava muito zagueiro, não. Quem levou o Ricardo Rocha para lá não foi ele, não. Ele com o pé do meio campo pra frente. Por isso é que o Ancelotti reclamou. Vamos lá, eu quero fugir da tática pra ver esse negócio de trabalho dele pra botar. Fala. Não, só uma vez só. Ele uma vez me reuniu comigo e falou assim, mister, bota 11 Zidane pra jogar. Eu falei, vai ter um goleiro, pelo menos um goleiro. Mas eu espero isso dele, viu, Galvão? Esse é o presidente do Real Madrid, ele quer saber de atacante, de jeito pra frente. Mas eu também espero, vocês estão falando muito de defesa, ele é italiano, vai vir. Eu espero, tudo que eu espero dele é que com ele, Vini, Rodrigo e Rafinha joguem na seleção que jogam na Espanha. Que ele monte um esquema para esses 3 jogarem. Lá atrás, que vai fechar com 2 linhas de 4 e 8. O que o Brasil não está dando certo é que esses 3 não estão jogando na seleção a bola que eles jogam lá. O que o Rafinha está jogando é uma barbaridade. O que o Rodrigo estava jogando, agora nem tanto. O que o Vini, melhor do mundo. E na seleção eles não jogam. Como o Ancelotti conhece muito bem eles, inclusive o Rafinha, porque está lá jogando contra, eu espero que ele aproveite o máximo potencial desses 3. Depois ele monta a defesa. Fala, Ricardo, porque você ainda não falou, depois eu vou chamar o cara. Não, é rapidinho. Em relação... Não é pra pedir, não. Pode falar. O treinador bem escolhido, eu acho que não... Quando a gente falava em treinador brasileiro, né, como a gente falou do Renato Gaúcho semana passada, de alguns treinadores, né, Rogério Ceni, enfim, e a gente falava de alguns treinadores. Esse cara é perfeito. Esse cara tem uma coisa que se chama vestiário. O Falcão falou tudo. Esse cara é sensacional. Eu conversei com o Militão, alguns jogadores. Os jogadores amam esse cara. Esse cara é um cara do bem. O Brasil está precisando de um treinador como ele. Na minha concepção. Quando a gente falava em Renato Gaúcho, era isso. O vestiário leve. Então, é isso que a gente precisa. Mas quando tem que dar o pontapé na porta, ele dá. Não, ele dá. Mas, Falcão, tem uma coisa, né? Vocês estão falando... O Vanderlei falando, realmente a gente tem 4 atacantes. Eu vou ser sincero com você. Se a gente não cuidar da defesa, a gente não ganha a Copa do Mundo. Claro que sou eu que estou te falando. Você perde a Copa do Mundo. Filipão ganhou a Copa do Mundo quando bota Edmilson ali de volante. Que era o quinto zagueiro. Exatamente. Ele fecha seu time. Eu vou te falar uma coisa. Esses 4 da frente podem jogar. Eu tenho minhas dúvidas. Independente de ter qualidade. Eu não sei se eles têm ida e volta. Não tem. É diferente. Real Madrid joga em cima. Ele não tem tempo de trabalhar. A gente tá falando isso. Ele não vai ter tempo. Você, quando foi zagueiro do tetracampeonato... Colhei muita figurinha. Você começou titular, depois você se machucou na metade do segundo tempo do primeiro jogo. Mas tinha Doug e Mauro Silva ali na frente. Só que há uma diferença. Pela direita, você tinha Jorginho e Cafu para jogar. Pela esquerda tinha Leonardo e Branco, é diferente do que é hoje. Ok, Galvão. Me desculpe os laterais de hoje, mas é muito Galvão, diferente do que é hoje. Não, é diferente, Galvão. O que é que eu acho? Eu acho que a gente precisa se acertar primeiro atrás. Hoje em dia, porque na frente é muita qualidade que a gente tem. De trás não é possível que esses jogadores todos que a gente tem não consiga jogar na seleção. Tem uma frase que eu gosto muito que é a seguinte: depois eu quero ver o Igor falando uma partida
você ganha com um grande ataque. Agora, o campeonato, você ganha com a grande defesa. Não significa jogar defensivamente, mas organizar bem o time que possa saber defender. Galvão, e você participou. O Brasil tomou 3 gols na Copa do Mundo. Eu estou falando de 94. A gente tomou 1 gol quando podia se tomar, já classificado, contra a Suécia, 1-1. Depois tomou 2 gols contra a Holanda. Olha, na frente tem que resolver. Defensivamente a gente tem muitos problemas. Não é que não saiba jogar, não. É de posicionamento, Falcão. É de posicionamento, concordo. Você está falando de 2 monstros, Cafu e Roberto Carlos. Os caras são monstros. Vamos dizer. Isso é depois, eu falei na sua seleção, era Jorginho, era Jorginho e Leonardo. Isso, depois Jorginho machucou, entrou o Cafu, e o Leonardo foi expulso e entrou a gente Branco. precisa muito... Só fera. Quer ver um exemplo? Tá agora, contra a Argentina. Nós fomos engolidos, jogamos 4 atacantes. O guri do meio campo. Mas é isso que eu tô te falando. Os caras tinham 5, a gente está falando de 4 jogadores. Característica muito ofensiva. Se você abrir dentro de uma Copa do Mundo, você vem para casa. Mas porque todo mundo marca. Ele não vai fazer isso. Não é que não vai fazer. Eu só estou te falando que a gente está falando da parte ofensiva. A minha preocupação hoje com o Brasil é a defensiva. Igor, você. O que você acha? Bom, Qual é a tua preocupação? Sinta-se à vontade. Tá, bom, Isso. Quer botar o chinelo? Bota. Não, vou ficar assim, Eu acho, eu gosto de ver o futebol bonito, pra frente e tudo mais. Mas o que ele tá falando, ele tem toda a razão. Eu acho que... Eu também concordo. Se a gente pensar só de certa forma, um oba-oba, jogar bonito e ir pra frente, não sei o que, esquecendo o que a parte da defensiva, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Vocês acham que a gente tem as peças ideais, o Ancelotti vai ter as peças ideais para montar essa linha? Eu acho que o futebol, aquilo que eu entendo como uma boa marcação, é um time compactado. Tá. É um perto do outro, tá? Que possa ter um time muito próximo. Se você olhar lá de cima, você vai ver o teu time assim, tá? Fechadinho. Se você olhar de lado, você vê o time assim, um encostado no outro, se for 4-4-2. Então, assim, a compactação, para mim, e o emocional são as 2 coisas mais importantes no time. O emocional é tirar o espaço do adversário. A compactação é trazer o jogo para um campo pequeno. Fala, deixa... Eu preciso chamar o comentário do nosso Casão. Fala aí. Eu tinha que cruzar com o Arrigo Sacchi mesmo, porque quando eu vim da Arábia Saudita uma vez, eu passei 15 dias assistindo ao treinamento do Arrigo Sacchi. Eu aprendi uma coisa lá, que o Falcão falou agora, que é muito importante. Um time não joga com 2 volantes para ser defensivo, com 3 zagueiros para ser defensivo. Um time tem que ocupar um campo, 110 por 75, 1/3 do campo, dividido em 3 terços, para ser ofensivamente 1/3, na intermediária 1/3, defensivamente 1/3. Se você jogar para frente, para trás, para um lado e para o outro, você vai estar sempre com 10 jogadores e 1/3 do campo. Então é muito importante você dividir isso aí. Outra coisa, eu comecei lá atrás a falar uma coisa que hoje dizem que é moderno. Primeira marcação, ela começa com os atacantes. Eu não vejo nenhum problema de você jogar em 1/3 do campo, que você tem o Rodrigo e o Vini do lado. Desde que eles venham até a intermediária e compactar a equipe. Para quê? Você ter saída. Eu não vejo nenhum problema ter que jogar o Messi no Barcelona de atacante. Eu não vejo nenhum problema tocar agora o Neymar, que não consegue mais vir atrás, jogar como um centroavante falso. Eu não vejo nenhum problema você fazer uma linha 3 no meio campo, com um volante, 2 meias, e o Rafinha passar a ser um jogador de meio campo aqui pelo lado esquerdo, e um volante. E que você tenha essa possibilidade de juntar a equipe. Então, ele vai ter possibilidade de fazer a marcação, o Ricardo falou muito bem. O Brasil não pode, numa Copa do Mundo, tomar 2 gols que não consegue, 3 gols. Agora, ele tem que fazer gol. Se ele fizer um gol, ele vai ganhar sempre o jogo de 1-0. Então, qual é a sensação que eu tenho? Que o Brasil não pode mudar suas características, tá certo? Porque se você pegar o time do Filipão, tinha Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Rivaldo, Cafu e Roberto Carlos. Eram 5 jogadores que partiam para o ataque para cima. Então você tem que ter um equilíbrio muito para cima. Nós temos que ter um equilíbrio na equipe. A Alemanha jogou aqui no Brasil com 3 jogadores de meio campo. E voltava todo mundo aqui atrás, fazia uma marcação muito bem feita. Então acho que a compactação é o grande segredo. Fala-se modernidade. Modernidade é para frente, para trás, para um lado e por outro, ocupando 1/3 do campo, dividindo o campo em 3 terços. Muito bem. Vamos ouvir o Casagrande, o que ele achou da confirmação do Ancelotti, para depois a gente começar a falar do Campeonato Brasileiro, que está
Essa altura o torcedor do Palmeiras tá dizendo, cadê falar do Palmeiras que é o líder? O Flamengo tá em segundo. Teve jogo hoje. O Bragantino tá em terceiro, teve jogo hoje. E acabou 0x0 Santos e Ceará. Olha, o Santos levou o jogo para Campo do Palmeiras. O campo do Palmeiras foram 35 mil pagantes. Ou seja, a torcida do Santos está ansiosa, mas o Santos continua na zona de rebaixamento, não ganhou. Olha a campanha do Bragantino, o Cruzeiro, que está em quarto, que encostou ali, vem de olhar, tem muita coisa pra gente falar. Cadê o casal? Fala Galvão, fala amigos. Finalmente temos um treinador para a seleção brasileira, Carlo Ancelotti. É uma obsessão do Edinaldo, foi uma fixação do Edinaldo. Ele perdeu um tempo demais, 2 anos nessa história toda, quase 3 anos, empurrando com a barriga um treinador para a seleção brasileira. A seleção caindo aos pedaços, não conseguindo se impor contra nenhum adversário, numa situação desconfortável nas eliminatórias, mas agora temos um treinador da seleção brasileira. Carlo Ancelotti, ótimo treinador, ótima pessoa, um cara que sabe organizar muito bem um time, um cara vencedor, super campeão, mas tem uma diferença enorme entre treinar equipes, né? Um clube que ele vê os jogadores todos os dias, treina todos os dias, e pegar jogadores só de vez em quando para treinar e formar uma equipe competitiva. Ele não conhece o futebol brasileiro jogado aqui no Brasil, então ele vai precisar de ajuda, vai precisar de colaboração. Vocês lembram quando o Dunga esteve aí, que nós falamos de um treinador com uma comissão de uns 4 jogadores ao lado dele para ele ter mais segurança, mais confiança e para dar um suporte a ele, separar a política da CBF com o trabalho de campo? Então, esse é o grande momento. Por uns 4 jogadores que conhecem bem o Ancelotti, que trabalharam com ele, principalmente o Falcão, que jogou com ele, foi campeão com ele, para ele ter essa total confiança, para mostrar para ele os jogadores que tem aqui no Brasil e também ajudar na convocação da seleção brasileira, principalmente as primeiras convocações, né? Mas, no geral, eu gosto do trabalho do Ancelotti, acho ele um ótimo treinador, mas entre os estrangeiros, a minha preferência era o Abel Ferreira, por trabalhar aqui no Brasil há 5 anos, por ter vencido tudo, por conhecer os jogadores que jogam no Brasil, bem ou mal, conhece como trabalhar com a imprensa, e o Ancelotti tem 1 ano para se adaptar a tudo isso. Mas o resultado, o importante é que a seleção brasileira, sendo tarde ou não, tem um grande treinador para a Copa do Mundo, tem um grande treinador para terminar as eliminatórias e para levar a seleção até uma Copa do Mundo. Se vai ser competitiva o suficiente para vencer a Copa, nós não sabemos, mas nós temos um treinador. Mandou o casal, foi bem Casagrande. E aí, pegar o gancho que ele falou do Abel, um trabalho espetacular do Abel. Às vezes me preocuparia ele como técnico da seleção a falta do controle emocional. Foram quantos cartões que ele tomou? Foi expulso agora de novo, né? Quantos cartões? Quantos? Vamos, gente, fala aqui, vocês falam tanto pra mim aqui. Foi expulso no último jogo de novo. Olha lá, 5 títulos. Não, isso é o... Não, isso é o do Ancelotti. Do Abel Ferreira, foram 319 jogos, 70 cartões amarelos, 11 cartões vermelhos. Um técnico da seleção brasileira não pode ter algumas atitudes como a de ontem. Por exemplo, e passaria pelos mesmos problemas de adaptação, de conversar a cada 2 meses com os jogadores. Mas é um grande técnico. Eu acho que é. O Palmeiras saía há tantos anos assim. Eu quero aproveitar para a gente entrar no Campeonato Brasileiro e perguntar para o Lucha, quer continuar com a gente? Eu queria mesmo ver você falar esse negócio de seleção. Curtir? Ah, não. Ele quer tomar um vinho. Tá bom, agora entendi. Vamos embora, fica aí com a gente. Sim, mas ele podia... Só um papinho só. É isso, a seleção brasileira tem um novo treinador, Carlo Ancelotti. No programa do Galvão só se fala disso, né? O Casagrande ia dizer, não, Abel não é nada não, Abel. Estamos muito contentes todos nós, porque eu sinceramente estou empolgado, quero ver como é que o Brasil vai se comportar, como é que vai ser. Estamos todos meio a nos perguntar. Essa é a hora do Brasil. Então espero que você tenha gostado do vídeo, se inscreve no canal para mais, valeu, até o próximo vídeo, fui.